Assunto de hoje, potencial elétrico. Eu já adianto, vou jogar real, velho. Sente o drama. Eu acho que é o capítulo, no meu ponto de vista, o capítulo mais difícil de toda a física. É esse aqui. Tá bom? A notícia boa nunca caiu no Enem. E raramente vai cair. Mas tipo assim, o conceito inicial, o conceito básico, ele é fundamental para um bom entendimento de eletrodinâmica, tá bom? Só que não caiu ele diretamente, mas indiretamente já caiu algumas vezes, essa parte de potencial elétrico. Aqui eu vou começar falando, eu não sei se o Dudu já começou com o trabalho de energia, não, né? Ele deve estar em lei de Newton, né? Sei lá, onde que está? Lei de Newton? Tem uma fórmula que fala assim, ó, trabalho é a força vezes o deslocamento, tá bom? E aí, toda vez que tiver uma força e tiver um deslocamento, deslocamento é um objeto se movimentar. É porque tem um trabalho. Isso é a realização de trabalho. Empurrar um objeto. Então, eu estou fazendo uma força, o objeto está deslocando. Então, estou realizando um trabalho sobre um objeto. Vocês vão aprender isso ainda. E já adianto que esse trabalho aqui, ó, vocês vão aprender com a física lá da frente A. Que esse trabalho aqui, ele consegue transformar algumas coisas. Por exemplo, o trabalho é transformado em energia. É transformado em energia. Então é bom saber disso, tá bom? Então o trabalho é transformado em energia. Que tipo de energia? Energia cinética, que é do movimento. Energia potencial gravitacional. Energia potencial elástica. Potencial elástica. O foda de dar a física 3, hein, velho, é por causa que tem umas coisas que estão lá da frente. Em energia potencial elétrica. Então, eu estou adiantando uma coisa para vocês que vai facilitar muito o aprendizado dentro. Fala grande. Olha, essa camisa de São Paulo ali, parecendo a camisa da Lazio, que loucura. Então, eu estou te contando isso aqui, ó, e acredite, não, vai facilitar seu estudo de trabalho de energia, que é um capítulo pequeno, fácil e gostoso, que o Eduardo vai dar para vocês, de verdade mesmo. Então, o que é trabalho? Trabalho na mecânica, né, definição na mecânica. Trabalho é a capacidade de acumular alguma forma de energia. Pode ser energia cinética, que é a energia do movimento. Pode ser energia potencial gravitacional, que é energia de uma certa altura. Pode ser energia potencial elástica, que é quando eu comprimo uma mola. Ou energia potencial elétrica, que é quando está se tratando de eletricidade. Então, a minha obrigação com você aqui é fazer você entender um pouquinho dessa energia potencial elétrica, tá bem? Então, eu vou começar falando exatamente isso, ó. Trabalho e energia potencial elétrica, entenderam? O título, o porquê do título? Trabalho e energia potencial elétrica, porque trabalho e energia se relacionam o tempo todo. Vocês vão aprender isso na mecânica. O trabalho, volto a repetir, ó. Se eu estou empurrando uma coisa, eu estou fazendo uma coisa ganhando energia cinética, energia do movimento. Se eu pego uma coisa e estou levantando ela, eu estou fazendo ganhar energia potencial gravitacional. Se eu faço uma força numa mola e comprimo uma mola, eu estou fazendo essa mola ganhar, o meu trabalho faz essa mola ganhar o quê? Energia potencial elástica. Entenderam a ideia? E aqui, só que a minha obrigação de passar para vocês é o quê? Eletricidade. Então, eu vou falar para vocês a relação de trabalho e energia potencial elétrica. Então, eu vou pegar uma coisa lá da mecânica e trazer para cá. Então, bora lá, ó. Trabalho no campo elétrico uniforme. Vocês concordam que isso aqui é um campo elétrico uniforme, sim ou não? Isso aqui é um campo elétrico uniforme, sim ou não? Por quê? Perfeito, né? As linhas estão paralelas, né? Igualmente espaçadas. Correto? Show de bola. E se por um acaso, cadê meus especiais? Tá aqui, ó. Tô começando a ficar agitado. Ó. E se por um acaso eu colocar uma carga positiva aqui, ó. Se eu colocar uma carga positiva, essa carga positiva vai para onde? Para a direita ou para a esquerda? Pensa aí. O que você tem que fazer? Colocar o quê? Placas, não é? Coloca uma placa aqui, ó. Coloca uma placa aqui. Que vai estar uma placa o quê? Positiva ou negativa? Hã? E os meninos bom. Pronto. E aqui vai estar uma placa o quê? Positiva, né? Pronto. Então essa carga vai para onde? Para a direita ou para a esquerda? Hã?
para a direita. Por quê? Positiva é atraída pela placa negativa, correto? Então eu já deixei isso esquematizado aqui, ó, mas isso aqui já é uma coisa subentendida. Então eu nem desenhei as placas não, ó. Só estou colocando aqui, ó. Quando eu coloco uma carga positiva, coloquei uma carga positiva, ela vai para a direita. Tá aí. Ela vai para a direita. E imagina que eu coloquei ela aqui no ponto A. Ela sofreu uma força, ela, quando sofre uma força, sofre uma aceleração, e ela começa a deslocar aqui, ó, para o ponto B. É isso que acontece com ela. Então ela está sofrendo um trabalho? Trabalho é esse aqui, ó. É a força vezes deslocamento. Tá? Sim ou não? Tá, não tá? Porque ela sofre uma força elétrica. E está deslocando no espaço, então essa carga tem um trabalho. O trabalho de A para B, gente, isso aqui é mecânica. Vocês vão ver isso aqui com o Titi e Dudu. Mas eu já estou adiantando só para fazer sentido essa questão de energia potencial elétrica. Então, ó, o trabalho de A até B é o quê? É a força que tem aqui vezes o deslocamento. Então, professor, a gente pode pegar... Professor, a gente pode pegar, então, uma fórmula lá da mecânica e usar aqui? Óbvio. Ó, menino, presta atenção aqui, capeta. Ó. Então pode, tá bom? Claro que pode, de boaça. Mas que força que é essa aqui, ó? Me fala, que força que é essa? Que força que é essa que está atuando? Existem vários tipos de força, né? Tem a força peso, tem a normal, tem a tensão, tem a força elétrica, tem o empuxo. Que força que é essa? É elétrica, óbvio que é elétrica. Está num campo elétrico, não é? É uma cargazinha, sofre força elétrica. Nós ficamos um capítulo inteiro para estudar essa força elétrica aqui, ó. Então, ó, essa aqui é a força elétrica que calcula da seguinte maneira, força que entra. F é o Q vezes E. Então, onde tem o F aqui, ó, eu posso só substituir lá, ó. E vai ficar essa fórmula aqui, ó. Trabalho para movimentar de A até B é a carga vezes o campo elétrico vezes o deslocamento. A unidade de medida é o joule. Ó. Suave. Então, nos livros, vai te induzir para decorar isso aqui, ó. É óbvio que não precisa de decorar isso aqui, gente. Porque de verdade, você vai aprender isso aqui, essa fórmula que é importante, tá bom? Muito importante. O Eduardo vai falar isso aqui, e provavelmente vai ficar uma aula só falando dessa fórmula, quando ele começar a falar de trabalho e energia. Então você vai saber dessa fórmula. E essa que você já conhece, tá vendo? Aí é só você fazer a força, que é o campo elétrico vezes a carga, e jogar aqui. Pronto. Certinho? Já vamos fazer uma questão só para solidificar esse conhecimento. Rapidinho. Eu acho que vai ser melhor assim. Ô, desgrama. Ó. Questão 1. Considere um campo elétrico uniforme de intensidade 4 newtons por coulomb. Ah, beleza. Então, campo elétrico aqui. E uma carga pontiforme de 1 microcoulomb. Já sabe o que é isso aqui? Que será abandonada em A. Determina o trabalho da força elétrica durante o movimento espontâneo da carga até chegar em B. Então, eu coloquei a carga aqui espontânea porque ela vai naturalmente daqui para cá. Calcule para mim rapidinho. Então, eu já vou começar a colocar aqui do lado as fórmulas do potencial elétrico. São várias. Então, um pouquinho chato esse capítulo, mas... Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu quero te passar a linha de raciocínio. Potencial elétrico. Eu não falei de potencial elétrico ainda não. Potencial elétrico. Representado pela letra V. Antes de começar disso aqui, eu comecei a falar do número 1. Né? Trabalho e energia potencial elétrica. Trabalhar a força vezes deslocamento. Isso aqui é uma matéria lá da mecânica, Eu quero que você só lembre que essa força aqui, ó, é a força elétrica. Então, o legal é ver as coisas acontecendo, não decorar, tá bom? Onde essa força aqui, ó, é a força elétrica. Que
pode ser calculada por F é igual a Q vezes E. Pronto. Você já conhece isso aqui. Isso que você vai conhecer ainda, isso que você já conhece. Eu estou só relacionando aí, né, porque a física ela é entrelaçada o tempo todo. Prontinho. Agora eu vou falar de energia potencial elétrica daqui a pouquinho. Só vamos fazer essa questão. Quanto que deu? Alguém já conseguiu fazer? Ou não deu tempo? Vocês não estão fazendo, não? Vocês estão só olhando para mim? Ó o Lucas, igual... Eu sei que você está com a boca aberta. O Lucas está com a boca aberta olhando para mim. Eu sei disso mesmo que tem de máscara. É. Cadê o freeze? Gente, é tranquilo. Dá uma analisada aqui, ó. É só aplicar na fórmula. Trabalho é a força vezes deslocamento. Você aprender isso com o Eduardo. Eu estou pegando uma coisa que você vai aprender e estou colocando aqui, ó. Então, vai aprender mesmo. Vendo das duas maneiras. Trabalho é a força vezes deslocamento. Só que a força é a força elétrica. Carga vezes campo elétrico. Então, você pegar a carga que foi dado, 1 vezes 10 a menos 6, está aqui, ó. Que é micro 10 a menos 6, vezes 4 newtons por coulomb, que é o campo elétrico. Então, vai dar 4 vezes 10 elevado a menos 6. Pronto. Pega e joga aqui agora, ó. 4 vezes 10 a menos 6, vezes o deslocamento, que é igual a meio metro. Que nem precisa mudar a unidade de medida, tá bonitinho. Então vai ficar 2 vezes 10 a menos 6 joules. Pronto. Lembra que a unidade de medida é o joule. Vou colocar daqui a pouquinho aqui. De boa, né? Então é legal já fazer... Gente, eu tô passando isso aqui, porque quando eu fazer cursinho, meu professor não fez isso, eu fui fazer um vestibular uma vez de medicina, lá em Governador Valadares, a questão aberta era isso aqui, velho. Eu não soube fazer... que o meu professor não mostrou, velho. Eu sabia as duas fórmulas. Eu não tive aquele bom senso, sabe? De usar essa fórmula e essa. Eu sabia elas. Eu fiquei assim, como assim? Trabalho do campo elétrico, sabe? Eu não soube fazer. Aí agora eu gosto de passar para vocês que é uma questão dessa eu consegui fazer. Eu errei uma questão dessa na prova aberta lá de Governador Valadares. Para medicina. Lembro direitinho. Muito bem. Continuando aqui. Então, parei aqui com vocês, ó. Já fiz uma questãozinha só para sentir mesmo o drama. Aqui o Eduardo vai falar uma coisa para vocês que é o seguinte. Existem 3 tipos de força. Aí é decoreba, viu? Pode decorar. Na verdade, eu gosto de provar isso com o Eduardo, na física do Eduardo. Eu até provo isso para os meninos na mecânica. Existem 3 tipos de força que são chamadas forças conservativas. O que é uma força conservativa? É o seguinte, independente da trajetória que o objeto faz devido a essa força, o trabalho é o mesmo. Bom, então existe isso. E como são apenas 3, então é bom entender elas, hein? Quais são elas? É a força elástica, a força peso e a força elétrica. São só essas 3, olha que fácil. Porque a força peso, ela relaciona com a energia potencial gravitacional, a força elástica relaciona com a energia potencial elástica e a força elétrica se relaciona com a energia potencial elétrica. Então aqui está aqui, ó, a força elétrica é conservativa, portanto independe da trajetória seguida pela partícula, o trabalho realizado é o mesmo. Então imagina, tem uma partícula aqui, ó, no ponto A, e ela vai para o ponto E por 2 caminhos, por esse aqui e por esse aqui, ó. Ou pode ir um por reto também. Independente, velho, do caminho, ela pode fazer uma curva grandona até chegar aqui. Independente do caminho, o trabalho é igual. Então, o trabalho de uma carga de A para E, né, que é no caminho 1, ou no caminho 2, é igual. Então, é só isso. Trabalho pelo caminho 1 é igual ao trabalho do caminho 2. Tá bom? Aqui, então... gente, eu vou falar a verdade que eu acho um saco explicar essa matéria sem ter passado por potencial elétrico, porém do que trabalha energia. O que eu odeio falar assim, meio que decoreba, porque não é decoreba, dá para provar, sabe? Mas provando é muito mais fácil. Mas no momento aceite, tá bom? Que trabalho, independe do caminho. Por exemplo, vocês vão ver com o Eduardo, vou até abrir um paralelo aqui, porque eu mesmo fico incomodado. Por exemplo, ele vai colocar talvez um escorregador, né? E um objeto vai descer de 2 maneiras. Uma maneira vai descer aqui, ó,
escorregando, e a outra maneira vai descer aqui, ó, caindo. Assim, ó. Outra assim, outra assim. O trabalho é o mesmo. Por que o trabalho é o mesmo? Porque o trabalho depende só da energia antes e da energia depois. E aqui, ó, por exemplo, toda vez que eu tenho uma altura, eu tenho uma energia potencial gravitacional. Então, tanto essa bolinha aqui estão na mesma altura. Então, tem a mesma energia potencial gravitacional, todas as duas. E aí, quando elas descem aqui no nível 0, ó, que é nível 0, aqui já não tem energia potencial gravitacional. Então, se ambas tiveram a mesma variação de energia, consequentemente tiveram o mesmo trabalho. Aí, ou seja, o peso que fez essa bolinha cair, quem que faz essa bolinha cair aqui? Ó? Aqui, é o peso que faz ela cair. Então, independente da trajetória, se for essa grande ou essa pequena, essa trajetória 1 ou essa trajetória 2, o trabalho é o mesmo. Então, o trabalho de 1 é igual ao trabalho de 2. Professor, mas quando que isso acontece? Só acontece com 3 forças, apenas com 3 forças. Aí a força peso, esse aqui é da mecânica, a força elástica, que é a que está em molas, em deformação de molas, a força elástica, e a força elétrica, que a gente está estudando aqui comigo. Então é só nessas 3 forças. Então essas 3 forças aqui, ó, elas recebem o nome de forças conservativas. Conservativas. E o que é a definição de forças conservativas? Independente da trajetória, o trabalho é o mesmo. Aqui é o exemplo do peso, aqui é o exemplo da força elétrica. Imagina a força elétrica aqui, ó, fazendo esse objeto fazer isso aqui, o outro fazendo isso aqui, ó. O trabalho é o mesmo, tá bom? Então, esse PowerPoint, né, quando eu fiz ele para minha salinha, então quando eu chego aqui eu já dei isso aqui tudo, por isso que eu fiz, ele ficou um pouquinho simples, ó. A força elétrica é conservativa. Aí eu vou e falo para os meninos, lembra lá de trabalho de energia, eu falando que peso e força elástica são forças conservativas? E tinha uma outra? Sim, então, pois essa outra aqui é a força elétrica. Aí eu vou e falo, portanto, independente da trajetória, né, o trabalho realizado é o mesmo. Tá bom? De boa? Muito bem, então isso aqui, né, peguei uma coisa lá da mecânica, trouxe para cá, só para falar para vocês, hein, dessa parte que é bem tranquilo. Pronto, queria falar isso aqui para vocês. E agora vamos falar, né, da energia potencial elétrica, que é o que está aqui no número 1. Número 1 é trabalho e energia potencial elétrica. Vamos lá. Esse campo elétrico aqui é uniforme, sim ou não? Não é uniforme. Estou gostando de ver, vocês estão pegando. Que tipo de carga que tem aqui, ó? Positiva ou negativa? Fala, mais gente fala? Isso, olha os meninos bons. Olha lá, uma carga positiva. Vou colocar 2 cargas aqui, ó, uma positiva e uma negativa. Isso aqui é a carga geradora, que gera o campo elétrico aqui em sua volta. E aqui eu vou colocar uma cargazinha de prova, uma positiva e uma negativa, bem pequenininha. Lembrando, né, fazendo analogia, como se aqui fosse a Terra, grandão, né, com um campo gravitacional grandão. E aqui nós, com o nosso corpinho pequeno, né, sofrendo a ação do campo gravitacional. Uma analogia assim, só para ter uma noção, né, que essa carga aqui, ó, gera, né, o campo elétrico. E essa aqui sofre a ação do campo elétrico. Tá bem? Igual a Terra gera o campo gravitacional e nós sofremos a ação do campo gravitacional. Por isso que a gente fica só preso à Terra, né? A diferença é que o campo gravitacional, a força gravitacional, ela é só atrativa. Aqui não, aqui depende, né, do sinal de carga. Por exemplo, positivo com positivo é o quê? Repulsão. Então vai ter uma força aqui, ó, repelindo, tá vendo? E aí, o que vai acontecer? Essa carga aqui vai entrar em movimento? Quando não abandonar ela? Se ela sofrer uma força? Vai, não vai? Começa a movimentar para lá, ó. E se ela começa a movimentar, ela ganha um tipo de energia. Qual o tipo de energia relacionada ao movimento? Cinética. Comecei falando hoje para vocês. Isso é matéria lá da Física 1. É um dos próximos capítulos que você vai ver com o Eduardo, mas estou adiantando aqui. Toda vez que um objeto ganha um movimento, ele ganha uma energia chamada energia cinética. Então ela ganha energia cinética. Pronto. Qualquer coisa coloca energia cinética. É a energia do movimento. Olha, essa aqui é negativa, ó, essa aqui é negativa. Ela é negativa, então vai estar rolando uma atração, e ela começa a entrar em movimento, em direção aqui, ó, dessa carga, né? Então ela começa a ganhar também energia cinética. Então, independente de eu colocar na região de um campo elétrico,
uma carga positiva ou uma carga negativa, tá vendo que elas ganham energia cinética? Elas começam a se movimentar? Aí você vai ter que lembrar de um princípio de Lavoisier, muito famoso, muito antigo, né? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Então essa energia cinética, velho, ela não pode ser criada do nada, não. Não existe, foi criada uma energia cinética, o objeto começou. Não, isso não existe. Então, se tem uma energia cinética aqui agora, ó, surgindo uma energia cinética aqui, é porque ela está vindo de uma outra energia. Essa outra energia que está aqui, ó, é a energia potencial elétrica que eu quero falar para vocês. Então está tudo escrito aqui bonitinho, ó. A carga ao entrar em movimento ganha energia cinética. Essa energia cinética estava armazenada na forma de energia potencial elétrica. E aí qual que é a fórmula para calcular a energia potencial elétrica? Essa aqui, ó. Olha como é que ela é parecida com a da força elétrica, velho. Quase igual, tá vendo? A galera tá acostumada. Se eu estou falando de energia, a unidade de medida é sempre joule. Sempre joule. Então pronto. Acabei. Acredite ou não, eu acabei o número 1. Falar de trabalho e energia potencial elétrica. Então, ó, sobre energia potencial elétrica, qual que é a fórmula? Vou deixar aqui, ó. Energia potencial elétrica. É a constante, né? É o K que a gente estudou, vezes a carga geradora, vezes a cargazinha de prova, dividido pela distância. Professor, oi. Qual que é a diferença dessa fórmula para a de força elétrica? Qual que é? Qual que é a diferença dessa fórmula aqui para a de força elétrica? E isso é distância ao quadrado. Tem outra. Essa é uma delas. Tem outra. A outra é mais sutil, a outra é mais difícil de ver mesmo. O módulo, exatamente. Lembra que na força elétrica aqui tem um módulo? Se eu tiver carga negativa, eu vou colocar o carga o quê? O valor numérico positivo, correto? Aqui não, ó. Professor, então quer dizer que se tiver uma carga negativa, eu vou colocar um negativo aqui? Vai. Então se eu tiver uma carga positiva e uma negativa, pode dar uma energia negativa? Pode, existe energia negativa, sem nenhum problema. Pode sim, tá bem? Pode sim. Então a unidade de medida aqui, ó. A unidade de medida é o joule, para tudo, tanto para trabalho quanto para energia potencial elétrica. Professor, chance disso aqui cair. Gente, de verdade, a chance de cair uma questão dessa, eu acho, tipo assim, muito próximo de zero. Daqui não, ó. Daqui ainda até pode cair, porque essa aqui, né, está na mecânica também, tem várias aplicações. A força elétrica também pode cair, mas isso aqui é muito difícil de cair. Então, se quiser saber a energia, né, potencial, né, que tem entre essas duas cargas aqui, ó, eu faço entre essas duas. Se eu quiser saber entre essas duas, faz entre essas duas. Tá bom? Pronto. Aí você tem a energia que tem no sistema. Inclusive, olha só que tem aqui, ó. Não, esse aqui eu quero te mostrar. Esse aqui é a mesma coisa que eu tinha falado de conservação de energia. Energia potencial de um sistema formado por 3 ou mais cargas elétricas. Por exemplo, eu quero saber a energia que tem aqui, ó. Nesse sistema aqui, que tem uma energia. Como é que eu faço? Eu faço o seguinte, eu fazendo de 2 em 2, né? Eu faço aqui, ó, Q1 é o K, né? Vezes Q1, vezes Q2, dividido por D1. Aí acho um valor numérico. Depois eu faço Q1, o K, né? Vezes o Q1, vezes o Q3, dividido por D2. Achei um valor numérico. Depois eu faço esses dois aqui, ó. O K, né? Vezes o Q2, vezes o Q3, dividido pela distância 3. Achei um valor numérico. Então eu faço isso aqui, ó. Tá vendo? 1 por 1. Eu vou deixar energia potencial 1, energia potencial 2, energia potencial 3. Após usar isso aqui, eu somo algebricamente os valores. Vamos supor que aqui eu achei 20. Aqui eu achei 80 e aqui eu achei menos 50. Eu vou somar 20 mais 80, 100. Menos 50, 50. Então a energia total que tem nesse sistema aqui, ó, é de 50 joules. Professor, 50 joules para onde? Para a direita e para a esquerda? Essa pergunta não faz sentido. Porque energia é uma grandeza escalar. Energia não é uma grandeza vetorial. Energia
é a mesma coisa que deixa eu ver o que eu falo aqui. Que volume. Ah, vou tomar 20 ml de água, agora vou tomar mais 50. Então, estou tomando 50 ml de água. Entendeu? Então, é uma grandeza escalar. Não tem direção e sentido. Quem tem direção e sentido? Né? Velocidade, aceleração e força. E campo elétrico. Também, campo elétrico tem. Agora, potencial elétrico e energia potencial não tem. Não tem direção e sentido. Só tem número. Olha que bonito, é só número. Então é só somar. É só somar. Então é isso. Então se tiverem várias cargas, você vai fazendo de 2 em 2. Faz esse com esse, esse com esse, esse com esse. Achou? Individualmente cada um, soma algebricamente cada um deles. É isso. Vamos fazer questão agora, fazer mais questão. Essa parte número 1 é só isso. Eu separei metade da aula para ficar falando só disso aqui, ó. Só disso aqui. É a introdução. Isso aqui é a introdução de potencial elétrico. Essa que nós já fizemos. Agora essa questão aqui, ó. Essa aqui foi a 1, nós já fizemos. A questão 2. Olha lá, ó. Reconsidere o problema anterior. Esse aqui, ó. Esse aqui é o problema anterior, tá bom? Vamos lá, reconsidere ele. Alteraria o trabalho da força elétrica, porventura, o deslocamento da carga que tivesse sido ACB? Aqui, ao invés de ir reto aqui, ó. O que foi reto, ó? De A para B. Se tivesse, por exemplo, ido de C depois para B, o trabalho ia alterar? Sim ou não? Não. Olha que fácil, velho. Isso que o Enem gosta. Essa coisa de trabalho não influenciar, quer dizer, essa coisa do deslocamento não influenciar no trabalho, o Enem gosta. Então isso aqui é importante. Então, ó, não, pois o deslocamento depende apenas do ponto inicial e do ponto final. Não depende da trajetória aqui, ó. O que está fazendo para chegar aqui? Se o ponto inicial e o ponto final é o mesmo, o trabalho é o mesmo. Pronto. Por mais que é abstrato, isso aqui é uma matéria abstrata. É uma matéria abstrata. Mas está vendo que as questões não são tão complexas, né? Tá de boa. Vamos ver isso aqui, ó. Determine a energia potencial de um par de cargas pontiformes. Então tem um aqui de menos 4 microcoulombs e mais 2 microcoulombs no vácuo, separadas pela distância de 9 milímetros. Fique esperto com isso aqui, ó. Dado, né? O K, 9 vezes 10 a 9, unidade de medida. Esse que eu quero que você faça para mim. Questão 3. Bora lá fazer a questão 3 aí. O que precisa para fazer a questão 3? Está aqui no quadro. Nem precisa do PowerPoint. O importante eu estou deixando aqui no quadro. Ó. Acabando aqui, a gente vai para a parte 2. Nem quer entrar no potencial elétrico. Olha aqui como é que é fácil, gente, essa questão. Ó, é só substituir ó, o K, 9 vezes 10 a 9. O Q1, menos 4 microcoulombs. Micro é 10 a menos 6. O Q2, 2 microcoulombs. Micro é 10 elevado a 6. Eu já fiz essa tabelinha com vocês, não já? De micro, mega. Já, né? Então tá, ó. Então é só substituir, ó. E aqui, a diferença, eu quis fazer uma questão dessa com vocês. Por quê? Porque aqui, ó, o sinal de negativo entra. Olha que importante. 9 vezes 10 a 9. Então, vezes menos 4 vezes 10 a menos 6, vezes 2 vezes 10 a menos 6, dividido por 9 vezes 10 a menos 3. Aqui, ó, tem que ficar esperto, ó. É milímetros, tive que passar para metro. Então, 9 milímetros é igual a 9 vezes 10 a menos 3 metros. Então, o detalhe estava aqui também, ó. Todo mundo acertou, viu? Quem fez aí? Gostei demais. O 9 corta com 9, pronto. Então, vai ficar, ó, 9 vezes menos 2, não. Menos 4 vezes 2, menos 8. E vamos olhar a base de 10, ó. Vamos somar. 9 menos 6, 3. 3 menos 6, menos 3. Menos 3 menos menos 3 é menos 3 mais 3, que é igual a 0. Todo mundo vai dar 0 é igual a 1. Então zerou. Então ficou só menos 8 joules. Pronto. É isso, acabou. Era só jogar na fórmula, treinar mesmo, para não ter perigo de errar quando for fazer. Certinho? Agora sim. Olha, gente. Está completinho esse curso. Só agora que eu vou entrar na matéria, que é potencial elétrico. Então, isso aqui ó, é uma introdução para falar para vocês que
pode pedir o trabalho de um campo elétrico. Esse trabalho pode fazer alguma coisa que ganha energia cinética. Então, se tem energia cinética, de onde vem essa energia cinética? De uma energia potencial elétrica. Essa energia potencial elétrica é energia acumulada, né? Então, isso aqui, ó, eu acho que isso aqui é a parte mais importante, né, dessa primeira aí, ó. Saber que, isso aqui, ó, a carga ao entrar em movimento ganha energia cinética. Essa energia cinética estava armazenada na forma de algum tipo de energia. Que tipo de energia que é essa? Energia potencial elétrica. Como que calcula ela? Traz essa fórmula aqui, ó. Curiosidade, para deduzir essa fórmula precisa de cálculo integral, tá bom? Então, eu creio que nenhum professor de ensino médio deduz essa fórmula, nem faz sentido. Muito bem. Partiu então ao número 2. Definição de potencial elétrico. Né? Que, ó, primeira coisa que eu quero que vocês lembrem. Ali não está no PowerPoint, mas está aqui no quadro. Ó. Potencial elétrico, ou voltagem elétrica, ou tensão elétrica, são sinônimos. É tudo a mesma coisa. Então, o tempo todo eu vou falar de alguma coisa, depois eu vou falar de outra. Então, tem hora que eu vou falar potencial elétrico, tem hora que eu vou falar voltagem elétrica, tem hora que eu vou falar tensão elétrica. Então, é bom saber que são sinônimos. Já vi muito aluno saber o que é voltagem, ainda mais que voltagem representa pela letra V, então fica fácil. Mas quando fala de tensão elétrica, o que é isso, tensão elétrica? Achei que tensão só tinha em cordas. Não, são sinônimos, tá bom? Tensão elétrica, tensão, né, tem vários significados, mas quando eu falo tensão elétrica, é a mesma coisa que voltagem, ou que potencial elétrico. E outra coisa, potencial elétrico é uma coisa diferente de potência. Potência é totalmente diferente de potencial elétrico. Eu vou falar dos dois, né? Mas quando eu falar de potência, vocês vão conseguir ver a diferença de potência e potencial elétrico. Então, por mais que a palavra é parecida, tem diferença. Então, o que é isso aqui? Ó? Vamos ver aqui no quadro. Ó. O que é potencial elétrico? Isso aqui é a grandeza que tem nos melhores livros do Brasil. Eu particularmente não gosto dessa grandeza, mas é a que tem nos melhores livros, então eu coloquei aqui. É uma grandeza escalar vinculada à energia potencial elétrica e cargas elétricas. Então, a energia potencial elétrica que tem lá no espaço, você lembra que quando eu coloquei uma cargazinha, né, naquele desenho lá, essa cargazinha, ela não pôde começar a ganhar energia cinética e se movimentar? Não aconteceu isso? Então, é porque ali tinha uma energia potencial elétrica acumulada. E se eu pegar a energia que tem ali naquele sistema e dividir por essa carga, eu tenho um potencial que tem ali. Então, potencial, tenta ver comigo, potencial está muito próximo à energia acumulada ali. Só que eu quero saber a energia acumulada para aquela carga em específico. Entendeu a diferença? Quando eu quero saber a energia que está acumulada ali para aquela carga que eu estou colocando ali, então ali naquele ponto eu vou ter um potencial elétrico. Então é para ficar mais específico ainda. Então, ó, matematicamente, olha como é que calcula, ó, potencial elétrico. É só pegar a energia potencial e dividir pela carga. Pronto. A unidade de medida é o quê? Joule por Coulomb, né? Porque energia é dada em Joule, tá aqui, ó. Energia, trabalho, tudo aqui é dado em Joule, tudo é Joule. E a carga você já sabe que é em Coulomb. Joule por Coulomb recebe o nome de volts. Agora sim uma coisa similar para vocês aí, ó. Aplicação, né? O conceito de voltagem, quantos volts tem na tomada aí? 127 volts, 220 volts. Já é comum, não é? É muito relacionado com o nosso dia a dia, com a nossa vida diária. E agora vai começar a fazer sentido para vocês. Olha que legal que eu coloquei aqui, ó. Coloquei uma tomada de 110 volts e uma lâmpada ligada a essa tomada. Então a gente já está quase um passo de entrar em eletroddinâmica, que é o assunto que mais cai no Enem. E aí não vai ter mais PowerPoint não. Vai ser só quadro, até o final do ano. Tá bom? Então, só curiosidade, semana que vem eu termino potencial elétrico. É uma matéria curta. Começa hoje, a primeira metade, 1 e o 2 eu falo hoje, que é trabalho e energia potencial elétrica, e o que é voltagem elétrica. E na outra semana eu falo do que falta, outras coisinhas, picuinhas. Então, o que é isso aqui? O que significa uma voltagem de 110 volts? Significa que, só olhar aqui, ó. O que é volts? Joule por Coulomb. Significa que, quando eu conecto um fio aqui, ó, no ponto A e no ponto B, então está sendo fechado o circuito aqui, ó. Essa tomada, 110 volts aqui, ó, fornece
fornece a 1 coulomb, 1 coulomb é a unidade de carga, a 1 coulomb, 110 joules de energia para atravessar aqui, ó. Então, eu até deixei escrito aqui, eu acho, ó. Como 110 volts é igual a 110 joules por coulomb, porque, ó, volts é o que? Joule por coulomb. Joule, energia, dividido por coulomb, por carga. Isso significa que, se um aparelho elétrico for ligado nessa tomada, cada carga de 1 coulomb que se deslocar de um terminal para o outro, então, por exemplo, ó, de A, passando por aqui, ó, até chegar em B, né, receberá 110 joules de energia do campo elétrico existente na tomada. A carga, por sua vez, transfere ao aparelho essa energia que recebeu no campo elétrico. Então, o que vai acontecer? Ó? Se for 220 volts, por exemplo, quando eu coloco uma tomada aqui, cada 1 coulomb, vou receber 220 joules de energia para atravessar aqui. Ah, professor, então o cabo que essa lâmpada vai brilhar mais? Sim, se ela, quanto maior essa energia que está chegando nela aí, tende a brilhar mais, tá bom? Mas tem outros fatores também. Então isso é a voltagem. Voltagem é a energia que eu forneço para uma carga. Pronto. Essa fórmula aqui, ó, é a única que eu peço para você decorar hoje. Porque essa aqui você já vai saber. Essa aqui não é muito importante não. Professor, mas por que você passou então? Para fazer sentido o que eu estou falando. Né? Porque aqui tem uma energia acumulada. Tem energia acumulada. Quando eu coloco cargas aqui, essas cargas começam a atravessar. Então, essa energia acumulada que faz cargas atravessar, então denomina o quê? Voltagem daquele lugar, daquele aparelho. Pronto, é isso. Importante isso aqui é importante pra caramba. Isso aqui já foi início de questão do Enem. Isso aqui, ó. Analisando o potencial entre os terminais de uma tomada. Vamos lá. Então, uma tomada aqui de 110 volts e está passando 1 coulomb daqui para cá, ó. Igual eu falei para vocês, hein? Se for 220 volts, manda 220 joules de energia para esse 1 coulomb aqui, ó. Então, e aí vamos lá. Quando vermos uma tomada de 110 volts, significa que entre os terminais A e B, temos uma diferença de potencial de 110 volts. Óbvio. Ou seja, a diferença de potencial entre A e B é de 110 volts. Logo, temos infinitas possibilidades de potenciais para o terminal A e para o terminal B. Vou dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, se o VA, aqui, ó, potencial no ponto A, for igual a 50 volts, quanto que vale o potencial no ponto B? Quanto? 60. Eu acho que é isso mesmo, certinho. Eu ia fazer aqui, né? Menos 60. Olha só. Porque como é que faz a diferença de potencial? Aqui tem uma DDP, diferença de potencial. Eu pego o potencial de A menos o potencial de B. Então, ó, entre A e B tem 110. Então, entre aqui tem 110. VA tem 50 menos VB. Aí, o que vai acontecer? Consenso que está aqui. Ah, tá. É que eu mandei esse VB para cá e ficou positivo, e esse 110 eu mandei para cá e ficou negativo. 50 menos 110, menos 60. Então, diferença de potencial é o que é importante, é o que faz as cargas se movimentar. Faz isso aqui, ó. Vamos lá ver se pegou. Se o VA for igual a 200 volts, deu quanto? Oi? 90? Vamos ver? Show de bola, 90. Então, toda vez, ó, que eu tenho, isso aqui é dado, o que é dado é a diferença de potencial, é dada a DDP. É o que eu vou escrever aqui agora, ó. Então, primeira coisa, potencial é a energia potencial dividido pela carga. Essa aqui é a fórmula da voltagem. Vamos dar de medida. Vai ser a energia, todo mundo já vai saber que é o joule, e a carga em coulomb. Joule por coulomb recebe o nome de volt. Em homenagem a Alessandro Volta, o cara que inventou a pilha elétrica. Por isso que voltagem é isso. Numa pilha elétrica é até mais fácil. Né? Uma pilha elétrica, por exemplo, deixa eu até mostrar aqui para vocês. Ó. Imagina uma pilha elétrica. Eu vou falar que essa aqui é uma pilha elétrica de 1,5 volts.
A maioria das pilhas elétricas pequenas tem esse valor, viu? 1,5 volts. Aí eu vou falar aqui no polo aqui, ó, tem um polo positivo aqui, ó. Aqui tem, eu vou chamar aqui de polo. Aqui tem uma voltagem de, vou chamar de V1 aqui. De 0,5 volts. Eu quero saber a voltagem do polo negativo, que eu vou chamar de V2. Quanto que vale? É só fazer, ó, diferença de potencial, né? Entre 1 e 2. É o V1 menos o V2. Então faz assim, ó, entre 1 e 2, chamando aqui de 1 e aqui de 2. Então a diferença de potencial entre 1 e 2 vai ser o potencial de 1, que é meio, menos o V2, que eu quero descobrir. E entre 1 e 2 eu já sei que é quanto? 1,5. Aí esse aqui passa para cá, fica positivo, né? Esse aqui passa para cá subtraindo, vai ficar meio menos 1,5, que é igual a menos 1 volt. Pronto. É o valor do potencial de 2. Então, por isso que ele é negativo. É porque ele é negativo? Não necessariamente. Então, aqui é menos 1 volt, tá vendo? E aqui é 1 volt, meio. Agora você consegue ver, ó. Faz você ver, ó. Meio menos menos 1. Vai dar o quê? 1,5. Viu só? A mesma coisa aqui, ó. O VB eu achei menos 60, não foi? Então, imagina que aqui, ó, é menos 60. Menos 60 volts. E aqui é igual a 50. Aqui é igual a 50. Pronto. Então, quanto que vale o potencial entre A e B? Só fazer esse menos esse. 50 menos 60. 50 mais 60. Que é igual a 110 volts. E o que faz as coisas acontecer? É a diferença de potencial. É essa diferença de potencial aqui, ó, que faz a carga, de fato, né, se movimentar através de um fio elétrico. Entendidos? Então, a outra coisa que eu quero falar aqui, ó, a primeira é essa, como é que calcula a voltagem, e a segunda, né, falar aqui. Aí que eu vou colocar como algo importante. Importante. É a DDP, só apagar aqui, diferença de potencial DDP é diferença de potencial que realiza trabalho sobre as cargas. Pronto. Então, um exemplo aqui, ó, vou deixar um exemplo aqui também, ó. Imagina uma pilha. Vamos lá. Isso aqui é interessante, ó. Isso é mais a cara do Enem, essa aplicação aqui, ó. Imagina que uma tomada, quer dizer, imagina uma tomada, passar uma tomada. Pronto, uma tomada aqui. E aqui, nesse potencial aqui, ó, tem 100 volts. E aqui, ó, tem 100 volts. Aí quando eu ligar um fio aqui, ó, vou ligar um fio aqui, ó. Vai passar corrente elétrica no fio? Sim ou não? Primeira pergunta, qual que é a diferença de potencial? Zero, não é? 100 menos 100, zero. Então perceba que a DDP aqui, ó, DDP é igual a zero. A DDP é igual a zero. Se ela é igual a zero, não tem corrente elétrica, não tem nada, não tem movimento de cargas. Então, movimento de cargas não existe. Movimento de cargas é igual a zero, não vai ter movimento de cargas. Então, quem que faz as cargas se movimentar? Realizar trabalho. A DDP é diferente de potencial. E aí vai uma picuinha que os livros não mostram, véio. Eu acho isso muito paia. Tá vendo essa fórmula aqui, ó? Essa fórmula aqui é para calcular a DDP, a diferença de potencial. Claro que ela também dá para
para calcular o potencial em algum ponto. Mas o principal aqui dessa fórmula é para calcular o DDP. Então é como se fosse, eu tenho a energia que está saindo aqui, ó, está saindo 110 joules de energia e 1 coulomb. Então 110 dividido por 1 coulomb é igual a 110 volts. Então essa fórmula aqui, ó, isso aqui, na verdade, é a diferença de potencial. Ou também pode ser chamado de diferença de voltagem, diferença de tensão, tá bom? São sinônimos. A matéria já não basta ser chata, né? Já tem um tanto de sinônimo para confundir mais ainda. Isso eu fico puto com essa matéria. Mas é o seguinte, ó, quando eu falo potencial, tensão ou voltagem, são sinônimos. Agora, quando eu falo diferença de potencial, também é igualzinho falar de fonte de voltagem ou fonte de tensão. Olha que bosta. Então, ó, por exemplo, DDP, diferença de potencial, é a mesma coisa que eu falar de fonte de tensão, que é a mesma coisa de eu falar de fonte de voltagem, fonte de voltagem. Vamos para uma rede de alta tensão, é uma rede de alta voltagem, é a mesma coisa, que é uma rede que tem uma grande diferença de potencial. Tá bom? Então são sinônimos. Aqui é a palavra mais enxuta, potencial, voltagem, tensão, né, elétrica. E aqui não, aqui é o que faz a coisa acontecer. Então, por exemplo, só para ver se fica mais claro aos poucos aí, ó. Vou repetir várias vezes a mesma coisa para até começar a fazer sentido. Posso falar que tem um potencial de A e o potencial de B, né? E aqui é a diferença de potencial. Eu posso falar que tem a tensão em A e a tensão em B. E aqui, ó, vai ter a fonte de tensão. Posso falar que tem a voltagem A e a voltagem B. E aqui tem a fonte de voltagem. Entenderam a ideia? Então, a fonte de voltagem ou a fonte de tensão é igual à diferença de potencial, que tem de um ponto a outro. É o que faz a coisa acontecer. É isso. Deixa eu ver se tem alguma questão para a gente fazer aqui, para ficar mais claro. Tem. São muito boas, por sinal. Vamos lá. Ó, agora vai ficar mais uma questão, ainda mais essa questão é ótima, com a letra A e com a letra B, já vai ser o suficiente para deixar esse quadro de hoje aqui, ó, muito claro mesmo. É o que eu quero hoje. Uma partícula de carga elétrica, 2 microcoulombs, é usada como carga de prova em uma região onde há um campo elétrico. Igual vocês viram antes, né? Você viu? No primeiro PowerPoint, coloquei uma carga de prova e ela começou a se movimentar. Pronto. Ao ser colocada no ponto A, de potencial VA, adquire uma energia potencial de 4 microjoules. Ao ser colocada no outro ponto B, de potencial VB, adquire energia potencial de 8 microjoules. Pronto. Determina os potenciais de A e de B. Então aqui quer saber o potencial direto. Quer saber o potencial direto. Então essa fórmula aqui, ó, ela serve para encontrar a diferença de potencial ou também o potencial em cada ponto de maneira bem detalhada. Depende do que pede. É a mesma fórmula para calcular duas coisas. Ou o potencial em algum ponto, ou já diferente de potencial. Aí ali você vai conseguir saber o que você vai usar. É tudo igual, a mesma fórmula. Tenta fazer que essa questão é a questão mais importante da aula de hoje. Essa terceira questão que a gente está fazendo. É a mais importante. Achar o potencial de E é fácil, né? Alguém já fez? Vou fazer só o A aqui para você ver lá, ó. Potencial de A é pegar a energia que tem em A e dividir pela carga. A energia de A é quanto? 4 microjoules. A carga é de 2 microcoulombs. Micro é 10 a menos 6, né? Vai cortar tudo ali. Então fica 4 vezes 10 a menos 6 dividido por 2 vezes 10 a menos 6. Corta, 2 volts. Acabei de achar o potencial que tem ali, na região
né, que essa carga está, 2 volts. Quanto que deu VB? 4, show de bola, é 4. Então aplicar é fácil, não tem muito segredo, né? Então, ó, agora a letra B é um pouquinho mais difícil mesmo, ó. VB é o EB sobre a carga, então o EB é 8 microjoules, 10 a menos 6, dividido pela mesma carga. Achei aqui, ó. E é muito doido achar o potencial, porque depois que você encontra o potencial em algum ponto do espaço, ele não muda mais, sabe? Eu achei o potencial ali, eu consegui achar o potencial ali. O que muda é a energia, né? Se eu coloco uma carga diferente, vai ter uma energia diferente. Mas o potencial numa região do espaço não muda. Portanto que, olha só como é que isso aqui é bem claro. Ah, rapidinho, qual que é a diferença de potencial que tem entre os dois pontos? Qual que é a DDP? DDP. DDP também é representado assim, por exemplo, ó, diferença de potencial entre A e B. Aí eu vou fazer, ó, o VA menos o VB. Eu vou deixar isso aqui pronto também, ó. Então a diferença de potencial entre A e B é igual ao VA, que é 2, menos 4, que é igual a menos 2 volts. É esse menos 2 volts que vai causar o deslocamento, o movimento de cargas. Não é nem o 2 nem o 4, é o menos 2 que causa o movimento de cargas no fio. Tá bom? Quando a gente liga. E aí você vai concordar comigo o seguinte: tem uma tomada. Independente do aparelho que você muda lá, a voltagem da tomada muda? Não muda. Ou seja, a diferença de potencial não muda, porque os potenciais de A e de B não mudam. Então, o grande lance, que eu falei que essa aqui é a principal questão nossa hoje, é saber disso. Né? Que a letra B fala, ó, trocamos a carga de prova por outra, de valor 3 microcoulombs. Então, antes era de 2, agora eu vou colocar uma de 3. Determina os potenciais A e B, bem como a energia potencial da carga de prova em A e em B. Então, os potenciais A e B não mudam. A partir do momento que você encontrou o potencial lá, seja com qual carga for, ele não muda mais. Então, ó, o potencial continua sendo o A de 2 e o B de 4. Ó, tá aí. Agora, a energia muda, né? Portanto, que tem aparelho que gasta mais energia e aparelhos que gastam menos energia. Por exemplo, um chuveiro gasta muito mais energia que uma televisão. Porém, ambos são ligados, por exemplo, numa mesma fonte de tensão, numa mesma tomada, numa mesma voltagem. Então, ó, vamos ver como é que faz para achar? Como o potencial de A, a energia de A sobre a carga. Então, quando eu passo multiplicando aqui, para achar a energia, é só pegar a voltagem vezes a carga. Então, olha como é que é tranquilo, ó. Vou pegar a energia de a energia que tem, quer dizer, né? Vou pegar a voltagem de A, que é 2, vezes a nova carga, que agora é 3 microcoulombs. 3 vezes 10 a menos 6. 2 vezes 3, 6 vezes 10 a menos 6 joules. Então, ou seja, 6 microjoules, porque 10 a menos 6 é micro. Entenderam? Faz aí a B. Agora em B. Qual que é a energia que tem em B? É desconfortante, né, essa matéria? É abstrato. É muito abstrato. Isso que é o chato dela. É a matéria mais abstrata que tem na física. E olha que, pegando essa parte que eu trago lá da mecânica e trazendo para cá, né? Mostrando uma carga ganhando energia cinética, então eu provo que tinha que ter uma energia acumulada, que é energia potencial, né? Já começa a fazer um pouco mais de sentido. Aí eu falo, tem uma energia ali no espaço. Você coloca uma carga lá, essa razão da energia no espaço ali, dividido pela carga que eu coloco lá, vai gerar um potencial ali, que é fixo daquele ponto. Então eu acho o potencial ali. Né? Foi o que a gente fez na letra A. Que é só pegar energia e dividir pela carga. E aí, depois que a gente encontra o potencial em cada ponto, ele não muda. Aí, para você lembrar disso aqui, é só você lembrar de uma tomada. Independente do aparelho que você coloca na tomada, né, alguns vão mandar mais coulombs para o aparelho, para fazer o aparelho funcionar, outros menos, mas a voltagem ela não muda. Então, a partir do momento que eu acho o potencial ali, ó, ele é imutável. Pronto. Mas eu consigo achar a energia, né? A nova energia. Então, ó, a nova energia aqui de B. Aqui ficou errado, né? Que era para ser B. Então, é só multiplicar a voltagem de B vezes a carga, né? Então, ó, a energia de B vai ser a voltagem de B, que é 4, vezes a nova carga, que é 3. 4 vezes 3, 12, vezes 10 a menos 6 joules, que é igual a 12 microjoules.
Acabou. Alguma dúvida? Então é isso então que eu queria falar para vocês hoje. Valeu, os meninos. Como eu disse para vocês, essa aula causa um desconforto mental, faz parte do aprendizado, né? Até mais. Falou para vocês de casa? De nada.